Neste momento é uma boa noite para todos. Você que está me assistindo nesse momento, é um privilégio estar aqui nesse momento e estudar a Bíblia com você. E aí nós vamos estar seguindo aí uma série de 27 estudos, né, que vem com o título Ouvindo a Voz de Deus. São o tema do estudo completo. E durante esses 27 dias, cada dia vai ter um tema diferente. E hoje a gente vamos estudar a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, sobre o livro, né? A nossa Bíblia. Então, a Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca composta de 66 livros, escrita por cerca de 40 autores das mais variadas culturas, origens e ocupação, durante um período de 1.600 anos. Milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades nelas contidas. Por abraçar essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas nesse estudo, neste momento. Então, você que está nesse momento, aí vamos orar nesse momento. Grandioso Deus, eterno Pai que estás no céu, neste momento estamos aqui para estudar, Senhor Deus, a Tua Palavra. Que o Senhor possa dar compreensão, Senhor Deus, da Tua Palavra. Que o Senhor possa estar derramando o Teu Espírito Santo para nós compreender e guardar as coisas nelas contidas. Esteja com essa pessoa que está orando comigo neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos lá, né? Você que está aí, não esquece de deixar o seu joinha aí, compartilhar com seus amigos, para que eles possam conhecer essas verdades. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, como Jesus considerava a Bíblia? Como Jesus considerava a Bíblia? Para nós vermos, vamos lá ver em João 17:17. João 17:17. Vamos ser breve aqui nesse estudo. João 17:17 diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a pergunta é, como Jesus considerava a Bíblia? A verdade, né? Então santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Segunda pergunta, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessita para entendê-las? Né? Qual é a situação de muitas pessoas que estudam a Bíblia e o que necessita para entendê-las? Ok, vamos lá em Atos, no capítulo 8 de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 até o 31. Diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do lado do sul do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que lê? Ele perguntou, né? Filipe perguntou para o eunuco: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E o convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, aqui nós vemos aqui uma passagem, né, que vem falando aí sobre Filipe e o eunuco. Então, aí ele faz uma pergunta, né? Compreendes o que vem lendo? Naquele ele estava ali vendo
lendo um livro ali do profeta Isaías, e Filipe pergunta para ele, compreendes o que vem lendo? E ele falou, né, como compreenderei se ninguém me explicar? E aí, mais para frente tem o resultado da leitura, que ali é o profeta Isaías ensinou, aliás, né, o profeta Filipe ensinou para o eunuco e logo mais na frente ele foi batizado, né, por Filipe. Então, qual é a situação de muitas pessoas que estudam a Bíblia? Não entende. E o que necessita para entendê-la? Que alguém lhe explique. Então, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Né? É uma questão bem importante também, que muitas pessoas, né, lê a Bíblia de forma totalmente diferente, né? Ou seja, né, alguns textos fora do contexto e acaba fazendo um pretexto, né? Então, lá em Isaías 28, vem ensinando a forma correta de estudar a Bíblia. Isaías 28, versículo 10, diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, se você quer saber sobre a volta de Jesus, você vai lá em Apocalipse, você lê um trechinho lá, se você não compreendeu, você vai lá em Mateus, você lê um outro trechinho lá que vem falando sobre a volta de Jesus, e aí você compreende como vai ser a volta de Jesus. Então, dessa forma que você estuda a Bíblia, um pouquinho ali, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. E aí você vai compreendendo. Então, que benefício recebe o estudante das Escrituras? Qual é o benefício que a gente recebe quando a gente estuda a Bíblia? Lá em João 5, versículo 39. João 5, 39. Examinais as Escrituras, porque julgastes nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus, né, ele falou, né, examinai as Escrituras. Então, né, que benefício recebe o estudante das Escrituras, o estudante da Bíblia, as pessoas que estudam a Bíblia? Através da Bíblia encontramos a vida eterna. Ela testifica de Jesus. Ou seja, Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo, encontramos o caminho da salvação. Então, você lendo a Bíblia, você vai encontrar o caminho da salvação. Então, vamos aí para mais uma pergunta. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Que outro benefício a gente ganhamos, né, ao estudar a Bíblia? João 16. João 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aliás, né, 16, 13. Então, aqui fala que o Espírito Santo guiará em toda a verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não em metade da verdade, mas em toda a verdade. Também lá em João 8, 8:32. João 8:32, que diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um versículo muito conhecido, né? Então é a verdade que nos liberta. A verdade nos liberta do engano, do erro, nos liberta do pecado. Então, a verdade que vos liberta.
Então, quem dirigiu os profetas ao escrever a Bíblia? Quem dirigiu os profetas a escrever a Bíblia? Vamos ler aqui mais um texto que está lá em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz o seguinte: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, quem instruiu os profetas a escrever a Bíblia? O Espírito Santo. Então, homens santos, né, fala da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, outra pergunta, né, que já estamos aí encerrando, falta só mais umas 3. A outra pergunta é: quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? O Antigo Testamento, que é inspirado por Deus, o Novo Testamento ou toda a Bíblia? Lá em 2 Timóteo 2, aliás, né, 3,16. 2 Timóteo 3,16, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus. E aqui eu gostaria de lembrar, né, que muitas pessoas, né, não acreditam mais no Antigo Testamento. Fala que é coisa do passado. Quando esse texto aqui foi escrito, não existia ainda o Novo Testamento. Existia apenas o Antigo Testamento. E aqui, né, ele exorta aqui, né, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Então, ou seja, né, o Antigo, o Novo Testamento, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Ou seja, então foi pessoas, né, homens santos, que escreveu a Bíblia. Mas tem uma parte na Bíblia que não foi o homem que escreveu. Então, qual é a parte da Bíblia que não foi escrita por autores humanos? Êxodo 31:18. Vamos lá para o comecinho da Bíblia. Êxodo 31:18, que diz assim, ó: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Então, olha que texto, né? Aí, ó, que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Os 10 mandamentos. Porque que diz, né, que e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Então, ali tendo Deus acabado de falar com Moisés, no Monte Sinai, Deus foi lá e deu para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos, escrita pelo seu próprio dedo. Então, foi os 10 mandamentos. Então, vamos lá. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Eu te pergunto, está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Acrescentar ou tirar alguma parte da Bíblia? Vamos ver lá em Apocalipse. Apocalipse 22. Apocalipse 22. No versículo 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia,
Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acha escrita neste livro. Então, ou seja, né, Deus não autorizou ninguém acrescentar ou diminuir alguma palavra da Bíblia. Também lá em Malaquias, quer dizer, lá em Malaquias, no versículo 3, Malaquias 3, versículo 6, que diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque Deus, ele não muda. O que Deus escreveu, está escrito. Então, porque o Senhor não muda, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Se Deus mudasse, nós já estaríamos consumidos. Então, outra questão, né? Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Não, de maneira nenhuma. E como são chamados praticantes dos ensinos bíblicos? Como são chamadas pessoas que estudam a Bíblia? Os praticantes, pessoas que praticam os ensinos bíblicos. Lá em João 13, versículo 17, diz o seguinte: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticades. Então nós somos chamados de bem-aventurados, né? E também lá em Tiago, Tiago 1, 22, que diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Né? Então nós devemos ser o quê? Praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Então, e aqui nós encerramos mais um estudo. Né? Então, como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Bem-aventurados se as praticados os ensinos da Bíblia. Então, para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. É a recapitulação, né? Muitos estudam a Bíblia e não entendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar e nem acrescentar nada das Escrituras. Então aqui nós encerramos mais um estudo. Espero que você tenha tirado grandes ensinos aí e você possa colocar em prática em sua vida e passar para as outras pessoas. Valeu aí, compartilhe aí com seus amigos, seus familiares. E aí nós seguimos uma série aí de 27 estudos. E esse aqui é o primeiro, é a Bíblia Sagrada. Valeu e até breve.